Seja bem-vindo ao programa Parlamento. Um ano depois do resgate assinado com a Troika e do plano de ajustamento financeiro assumido intermediária República, percebemos já que, mesmo cumprindo o que nos exigem, a espiral recessiva e a austeridade estão imparáveis. O Governo Regional aproveitou a flexibilidade concedida pela Troika a Portugal e pediu o mesmo tratamento para a região. O CDS e o PS não desistem e pedem explicações ao Ministro das Finanças na Assembleia da República sobre a execução do plano de ajustamento financeiro e sobre a suspensão da transferência do dinheiro que tarda em chegar. Preocupados com o futuro, sabemos que o buraco na segurança social ascende a mais de 600 milhões de euros e interrogamos-nos sobre as consequências da privatização da TAP na nossa mobilidade, afetada já de si pelos preços proibitivos das viagens aéreas. Rodrigues. A minha primeira preocupação vai para o facto de começar a ser alarmante, já não preocupante, o consumo das chamadas drogas legais, designadamente as drogas sintéticas como o Bloom, que estão a devastar muitas famílias da Madeira, que já provocaram mortes, que têm provocado uma corrida de muitos jovens aos cuidados intensivos do hospital, muitos deles tendo que ser internados com efeitos irreversíveis no Centro de Saúde de São João de Deus. E acho que é preciso fazer de uma vez por todas alguma coisa para proibir a venda lícita destas drogas maléficas como o Bloom. A Assembleia da República, por proposta dos deputados do PSD e do CDS, aprovou na última legislatura a proibição de 2 dessas drogas, mas a verdade é que o crime anda sempre à frente da legislação. E, portanto, temos que encontrar aqui uma solução para que todo esse tipo de drogas sejam consideradas ilegais e que o Infarmed, por exemplo, ou outro tipo de instituto, possa autorizar caso a caso a sua venda livre. Só assim poderemos terminar com este drama que assola a sociedade portuguesa. Legislativa nesse Está criado um grupo de trabalho na Assembleia da República, na Comissão de Saúde e na primeira comissão, que trata dos assuntos relacionados com o Código Penal e eu espero que saia rapidamente uma solução para este problema. A segunda questão que eu trazia tem a ver com o discurso do Presidente do Governo sobre a autodeterminação da Catalunha. O Presidente do Governo tem vindo a comparar a situação da comunidade autónoma da Catalunha com a situação da Madeira. Ora, a Catalunha é uma das regiões mais ricas da Espanha. Se a Catalunha fosse um Estado independente, era dos 20 países com maior capacidade de exportação do mundo. Para além disso, a Catalunha contribui para o orçamento do Reino Espanhol com 16,8 mil milhões de euros da sua receita fiscal. Ora, a Madeira fica com todas as suas receitas fiscais e ainda recebe do Orçamento de Estado verbas a título de solidariedade financeira e a título de custos de insularidade. E, portanto, se o Sr. Presidente do Governo quer ter um debate sério sobre esta matéria, vamos a isso, na certeza, porém, de que é incomparável a situação da Madeira, que continua a ser uma região pobre, com pouca capacidade de produção, com pouca criação de riqueza. Mas o debate deve ser feito. João Manuel Rodrigues, e é por si que eu começo com uma questão já levantada aqui pelo Dr. Guilherme Silva, a privatização da TAP. Os madeirenses têm neste momento motivos para estar preocupados em termos de garantia da sua mobilidade a reboque deste processo de privatização da companhia, por enquanto de bandeira do país? A linha da Madeira é benéfica para a TAP. Ao contrário do que se pensa e do que por vezes a TAP faz transmitir, a linha da TAP dá lucro à companhia, a linha da Madeira. E, portanto, desse ponto de vista, há essa garantia de que, estando um mercado liberalizado das ligações aéreas para a Madeira, de que a TAP, seja de quem for, do Estado português ou de um grupo colombiano, brasileiro ou outro, de que é uma linha que tem interesse para qualquer companhia aérea, para o proprietário dessa companhia aérea. Isso é uma primeira garantia. Mas isso deve ficar entregue... Não deve ficar entregue ao mercado. Aliás, ia logo a isso. Eu acho que o caderno de encargos da privatização da TAP deve garantir um número de ligações mínimas diárias, bem como para efeitos de preço, quer com a região autónoma da Madeira, quer com a região autónoma do Açores. O mesmo deve acontecer em termos da concessão que vai ser feita pelo Estado português da ANAM, que é a empresa que gera os aeroportos portugueses e que é detentora de 80% da ANAM, sendo que 70%, sendo que 20% são da região e 10% do Estado português. Julgo que o caderno de encargos de concessão da ANAM, segundo eu conheço, garante
a posição da Madeira, se bem que decorram negociações entre o Governo Regional e o Governo da República. Mas eu espero que o Governo Regional tenha uma posição mais firme e clara na defesa de que o caderno de encargos da privatização da TAP garante os direitos de mobilidade dos madeirenses enquanto cidadãos portugueses. Eu acho que há três questões que é preciso garantir no caderno de encargos. Uma é que, seja quem for o novo proprietário da TAP, que há um número de frequências diárias garantidas entre Lisboa e o Funchal e o Porto e o Funchal e vice-versa. A segunda questão é que deve ser introduzido, e foi isso que não foi feito pelo anterior governo do PS, quando liberalizou em 2008 os voos para a Madeira, um teto máximo nas passagens. Porque não possamos ter um disparar do preço das viagens, como acontece em algumas épocas do ano, designadamente no verão e no Natal. E o terceiro é garantir, finalmente, que haja uma tarifa para os estudantes madeirenses que estão em universidades nacionais. Acho que o caderno de encargos deve garantir estas três premissas. Rodrigues, o CDS avançou também já bate, com iniciativas é o maior partido parlamentares da oposição na Madeira. para... Não havia de bater na Fundação Social. Pedindo transparência nesta questão. Eu até vou tentar são explicar. amigos, são Eu até coligados, vou são tentar coligados. explicar, do ponto de vista jurídico, esta matéria, coisa que devia ter sido feita pelo deputado Guilherme Silva. Como se sabe, há fundações de direito público e fundações de direiro privado. E o que se tratou com este programa do Governo da República foi atacar os apoios do Estado a estes dois tipos de fundação. Os apoios que saem diretamente do Orçamento de Estado para estas fundações exercerem as suas funções. E foi decidido cortar a 4 fundações, foi decidido reduzir verbas designadamente à Fundação Mário Soares, que também recebe verbas do Orçamento de Estado, e foi aconselhado também às autarquias que extinguissem algumas destas fundações. Isto permitiu uma poupança à volta de 200 milhões de euros. Agora, o problema das fundações não está apenas nos apoios públicos que recebem em caixa, em dinheiro vivo. O problema está no regime fiscal que é atribuído a este tipo de fundações. E aí é que está um grande prejuízo fiscal para o Estado. E este grupo de trabalho não atacou esse problema. Atacou os apoios diretos que saem do Orçamento Geral do Estado anualmente para as fundações, mas não atacou o problema do regime fiscal, que são as tais isenções e que são usadas muitas vezes para negócios privados que são feitos por esse tipo de fundações. Eu recordo, aliás, que a Fundação Social Democrata... Eu vou falar da Fundação Social Democrata. A Fundação Social Democrata da Madeira, como se sabe, até agora, quem concedia a utilidade pública às fundações na Madeira era o Conselho do Governo Regional. A Lei Nacional dizia que só ao fim de 5 anos de atividade é que uma fundação poderia ter utilidade pública. A Fundação Social Democrata da Madeira teve utilidade pública ao fim de 2 anos. Isto é, foi privilegiada. Mas eu pergunto quais são as funções sociais daquela fundação quando as bolsas de estudo aos estudantes madeirenses estão atrasadas 2 e 3 anos. Mas isso é um problema financeiro da fundação. O que eu acho é que o problema das fundações tem que ser atacado tanto do ponto de vista se recebem ou não verbas dos orçamentos de Estado ou orçamentos regionais da Madeira dos Açores, mas tem que ser atacado, sobretudo, do ponto de vista dos privilégios fiscais que constituem um prejuízo indevido em muitas delas, porque algumas merecem esse regime fiscal, designadamente as fundações relacionadas com instituições particulares de solidariedade social, dirigidas a crianças, dirigidas a idosos. Agora, fundações de caráter político, como é a Fundação Social Democrata, acho que não devem ter regimes fiscais excepcionais. A questão é esta. A Troika veio a Portugal e fez a 5ª avaliação do Programa de Ajustamento Financeiro do país. E deu uma avaliação positiva, apesar de alguns problemas de cumprimento do déficit. E daí ter dado alguma flexibilização em termos de déficit, passamos para 4,5% este ano, para 5% este ano, 4,5% para o próximo ano e 2,5% para 2014. No caso da Madeira, a segunda avaliação do nosso programa de ajustamento financeiro é claramente negativa. Eu tenho aqui o boletim de execução orçamental da Administração Regional de janeiro a agosto deste ano. E o que se vê é que a receita efetiva da região nos primeiros 8 meses deste ano foi reduzida em 7,5% em relação àquilo que estava prevista. A despesa corrente aumentou, em vez de diminuir, como estava previsto, 6,8%. Apesar de as despesas com pessoal, devido aos cortes salariais,
terem sido reduzidas em menos 10,7%. Isto quer dizer que nos primeiros 8 meses deste ano, a região acumulou um déficit de 110 milhões de euros. E aqui estão os números que demonstram que a região não está a cumprir o programa de ajustamento financeiro assinado com o Estado. O CDS está à vontade, porque desde o primeiro dia que disse que este programa não era comportável para as finanças públicas regionais e era insuportável para as famílias o Governo da República e para as empresas. Quem assinou este programa foi o Presidente do Governo e o Secretário das Finanças. Negociaram e assinaram. E, portanto, o CDS concorda o CDS que o está no Governo da República. Mas não teve nada a ver com isto. Não teve? O CDS concorda que o Governo regional peça uma mudança em termos de meta de cumprimento do déficit, mas não basta mudar as metas do déficit. É preciso ir mais longe, e renegociar o programa de ajustamento financeiro, no sentido de ele também ter medidas do lado da economia. Não basta apenas falar de receita e despesa, de impostos ou menos impostos, de austeridade ou menos austeridade. É preciso lançar na região, tal como existe para o país, no programa com a Troika, medidas de caráter económico que permitam relançar o investimento privado, criar emprego, em vez de acentuar ainda mais a espiral recessiva que está instalada na região. A questão é esta. O que falhou no programa de ajustamento financeiro de Portugal foi do lado da receita. Porque a despesa do Estado está controlada. Pode ser mais reduzida, e deve, conforme já vimos, nas parcerias público-privadas, nas empresas públicas, na venda de património que não foi feito e, portanto, pode ser reduzida a despesa e aumentada a receita. Mas o que falhou, essencialmente, do programa de ajustamento financeiro assinado com a Troika foi a previsão da receita, porque a despesa está controlada. No caso da região autónoma da Madeira, os madeirenses cumpriram. A receita, é verdade que ficou aquém daquilo que estava previsto, mas os madeirenses cumpriram com os seus impostos as pesadas medidas de austeridade. Quem falhou foi o Governo Regional. No boletim de execução orçamental, nós vemos que a aquisição de bens... Ainda ontem, António José Seguro disse em relação ao Governo da República. A aquisição de bens e serviços, é bom dar até agosto deste ano, aumentou 53... Então ainda há tanta coisa a aquisição... Se me permitem, a aquisição de bens e serviços por parte do Governo Regional nos primeiros 8 meses deste ano aumentou 53,5%. Isto é, os madeirenses estão a cumprir com sacrifícios este programa de austeridade. Como os portugueses também estão. Também estão. Quem não está a cumprir do lado da despesa, cortando das gorduras, são os dois governos, o Governo Regional da Madeira. O Regional e o Governo da República. Mas nessa matéria, Sr. Deputado Guilherme Jacinto São, também queria lembrar uma coisa. Leu o parecer do Conselho Económico e Social. Li o parecer e li várias coisas esta semana. Completamente a política do Governo da República. Não tem estratégia, não tem rumo, não tem orientação. O Governo da República é PSD-CDS. Temos um grande problema. Barra PS. Os senhores têm Sócrates. É o Sócrates a que está a governar o Governo. 90% das medidas são da Troika. Paulo Portas, onde é que está e o Passos Coelho? Quero que o deputado do CDS conclua, porque o programa está a chegar ao fim. Deputado Jacinto Serrão. É importante, diga. Olha, deputado Jacinto Serrão, a propósito das parcerias público-privadas, que também temos duas... Vamos a elas. Também temos duas ruinosas na Madeira, que é a Via Litoral e a Via Expresso. Sabe quantos contratos foram assinados em Portugal? Foram assinados 87 concessões. Um escândalo. Foram assinados 87 concessões. Foram assinados 87 concessões. Fui aplaudido pé no Congresso. Foram assinados 87 concessões de serviço público em Portugal. Desde há 15 anos esta parte. 80 foram em governos do Partido Socialista. O relatório recente do Tribunal de Contas diz isto. O modelo criado pelos governantes socialistas... E então o que os senhores vão fazer? Diga. Deixa-me acabar. O modelo criado pelos governantes socialistas não serviu para reduzir os encargos financeiros do Estado, mas para os aumentar. O Tribunal de Contas diz que a forma de financiamento... Mas toda a gente lê o diário. A forma de financiamento... Os senhores estão a governar. Os senhores o que vão fazer? Deixe-me acabar. Digam o que os senhores vão fazer. O Tribunal de Contas diz... Os senhores governam. Isso é que isto não interessa. Toda a gente Isso é que isto não interessa. Quer que eu leia o parecer do Conselho Económico e Social? Não, é demasiado extenso. Se deixar acabar. O Tribunal de Contas diz que... diários, toda a gente sabe ler. O Tribunal de Contas... Quando lhe dói, 16 páginas. Conclua, Sr. Manuel. O Tribunal de Contas diz que a forma de financiamento do setor rodoviário nacional... Está errado. Juntou todas as receitas das estradas de Portugal, mas foram insuficientes para fazer face às despesas. A dívida
de 50 milhões em 2005 passou para 2 mil milhões de euros em 2010. Os senhores antes de abandonarem o governo de Portugal, fizeram uma renegociação da concessão. E os senhores o que é que estão a fazer? Estamos a tentar negociar. O que é que estão a fazer? 940 Não sei, fantástico, como havia Litrol e havia Expresso. Contratos armadilhados. Eu O secretário-geral do Partido Socialista pediu que se lançasse uma taxa sobre os lucros escandalosos. O programa Parlamento chega hoje ao fim. Agradeço a sua atenção. Voltamos de hoje a 15 dias. São escandalosos, de facto.